Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Antes de tudo, já deixa o seu gostei nesse vídeo, se inscreva aqui no canal, caso você não seja inscrito. O assunto do vídeo de hoje é espiritualidade exagerada nos cultos. O que é isso? Eu vou falar nesse momento sobre pessoas que querem ser espirituais demais na hora do culto ou em qualquer outro momento da vida. A gente tem que entender, meus irmãos, que a nossa vida, ela deve ser uma vida espiritual. Nossa vida com Deus deve ser uma vida pautada em coisas espirituais. Oração, meditação na palavra, jejum, consagração, vigilância em todos os momentos. Mas nós devemos entender que a espiritualidade do cristão, ela não pode ser levada à loucura, porque tem pessoas que não acham o limite para a espiritualidade. E às vezes elas querem chegar num nível tão alto que elas não conseguem nem alcançar. Aí começam a fazer algumas coisas que às vezes nem agrada a Deus. E nós vamos ver que coisas são essas. Algumas coisas que muitas pessoas fazem, atitudes durante o culto, pessoas que querem ser espirituais demais, querendo passar dos limites e às vezes faz coisas até mesmo antibíblicas, que não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. Vamos lá para algumas práticas que pessoas têm. Primeira coisa que nós devemos entender é sobre pessoas que querem ser espirituais demais. São pessoas que, quando estão no momento de culto, elas dizem que quando o Espírito Santo as enche, elas perdem o controle das suas ações. A gente deve entender que o Espírito Santo, ele nunca vai entrar em alguém, ele nunca vai fazer algo na vida de alguém para que essa pessoa perca os seus sentidos. Se alguém diz que foi cheio do Espírito Santo e perdeu a noção do que estava fazendo, perdeu o total controle do seu corpo, das suas ações, e às vezes pessoas que diz que foi cheio do Espírito, que fez alguma coisa e nem lembra do que fez, essa pessoa não está cheia do Espírito Santo. Ela pode estar cheia de outra coisa, mas do Espírito Santo não. Porque a Bíblia ela é clara em dizer que o Espírito Santo, ele não traz, ele não tira a nossa lucidez. Pelo contrário, o Espírito Santo nos traz lucidez. O Espírito Santo é totalmente o contrário da embriaguez, onde você perde os sentidos, onde você perde a memória, onde você perde a noção das coisas. O Espírito Santo, quando ele nos enche, é o contrário. Ele nos dá a verdadeira noção das coisas. Nós não nos enchemos do Espírito e perdemos o controle do nosso corpo, não. Nós somos influenciados diretamente pelo Espírito Santo, mas ele não controla o nosso corpo. Então, alguém que diz que foi cheio do Espírito Santo e esqueceu o que fez porque o Espírito tirou a sua consciência, isso não existe. Não é o Espírito Santo que vai tirar a nossa consciência. Ele trabalha na nossa vida, mas ele não tira a nossa consciência. Agora, há muitos relatos de pessoas que quando estão possessas e o demônio na vida dela se manifesta, essas pessoas muitas vezes esquecem daquilo que fez. Porque os demônios, sim, eles controlam o corpo de alguém e muitas vezes a pessoa perde o sentido das coisas e perde a noção daquilo que está fazendo. Mas o Espírito Santo não. Ele trabalha com ordem e decência. Mais uma coisa que muitas pessoas fazem, querendo ser espirituais demais, é a famosa unção do cai-cai, certo? Eu nunca fui muito com a cara desse negócio de cai-cai. Muitas pessoas caem na igreja e aí alguns dizem assim, caiu do poder de Deus. Mas tem pessoas que não conseguem nem explicar o que é isso ou de onde veio isso. Porque uma pessoa que está cheia de Deus simplesmente cair por cair, isso é algo antibíblico. Porque nós não vemos nenhuma menção na Bíblia de pessoas que simplesmente caíram por motivo nenhum. Nós vemos vários dons do Espírito. Nós vemos
várias coisas que Deus fez através dos apóstolos de Cristo, antes mesmo de Cristo, através dos profetas, mas nenhum deles era a pessoa simplesmente cair. Quando a pessoa cai, ela é cheio de alguma coisa? Quando a pessoa cai, isso muda algo na vida dela? O Espírito Santo passa a fazer algo novo na vida dela? Claro que não. Então, o único respaldo que a gente pode dizer que uma pessoa vai cair é quando ela está sendo liberta de alguma coisa, liberta de demônios, liberta dessas coisas. Por quê? Porque ela ali está sendo liberta. Aí muitas vezes ela cai. Mas alguém que é cheio de Deus e já é cheio do Espírito Santo, claro que não. Nós vemos muitas vezes pessoas dizendo que porque não suportou o poder de Deus, meu irmão. A gente vê muitas passagens bíblicas de homens e de mulheres que caíram, mas por ter experiências extraordinárias, ter experiências de visão mesmo, literal. Pessoas que ouviram coisas, pessoas que viram coisas. Aí elas caíram de joelhos ou alguma coisa do tipo. Mas não isso que a gente vê hoje. Colocou a mão, ou levantou o terno, ou jogou a mão para um lado e aquela multidão cai. Isso não é algo bíblico. Nós devemos entender que o Espírito Santo, ele não vai trabalhar simplesmente para derrubar alguém. Por que o Espírito Santo vai querer derrubar as pessoas? Eu já vi casos de pessoas que, nessa emoção, elas caem, batem a cabeça ou batem alguma parte do corpo e fica enfermo, fica doente. O Espírito Santo quer algo assim? Claro que não. Já partindo desse ponto também, sobre alguns tipos de práticas que pessoas têm no culto, como por exemplo, algo que surgiu há um tempo aí, uma chamada unção do riso, onde as pessoas dizem que o Espírito entra neles e eles começam a rir descontroladamente. É algo também antibíblico e que não tem base nenhuma para defender pessoas que querem ser espirituais demais. Outro tipo de pessoas que querem ser espirituais demais durante o culto. Pessoas que dizem estar cheias do Espírito Santo e, ao serem usadas pelo Espírito, quebram coisas ou fazem coisas de um modo que o culto vire uma bagunça. Ou seja, se você está cheio do Espírito Santo, ele não vai fazer você quebrar alguma coisa. Tem pessoas que dizem que estão cheias, aí quebram o ventilador, ou quebram alguma cadeira, ou bagunça muitas coisas. O Espírito Santo não trabalha em bagunça, ele trabalha com ordem, com decência. Nós devemos entender que mesmo sendo cheio do Espírito Santo, devemos ter ordem, porque as cartas vão dizer que o culto é necessário ter ordem e decência, tá bom? Não pode ser uma bagunça. Então, quando as pessoas dizem que estão cheias do Espírito, ao ponto do culto virar uma bagunça, onde ninguém sabe nem para onde olhar, olha para um lado tem um fazendo uma coisa, outro para o lado tem outro fazendo outra, é algo antibíblico, porque tem que ter ordem e decência. A adoração, sendo verdadeira, Deus recebe. Uma adoração verdadeira, ela deve ser feita, porém sabendo dos seus limites, da sua ordem e decência. A questão que eu quero falar nesse vídeo é: por que é que muitas pessoas têm essa vida espiritual exagerada, pessoas que querem ser espirituais demais, passando do ponto? Porque muitas vezes pessoas lêem histórias, lê coisas até mesmo na Bíblia, de homens e de mulheres de Deus que já passaram e tiveram vidas extraordinárias com Deus. Aí eles querem chegar naquele nível, naquele patamar, ou querem reproduzir aquilo que foi feito lá atrás. Mas não dá. Cada um tem a sua vida espiritual com Deus. E deixa eu te dizer, a maioria de nós vai passar a nossa vida inteira sem ter grandes experiências vividas. Muitas pessoas de nós, a maioria de nós, vão passar a nossa vida inteira apenas pela fé, porque crer é isso, servir a Deus é isso, é pela fé, não para ver alguma coisa, não para palpar alguma coisa. Então, muito cuidado com experiências extraordinárias demais, com pessoas dizendo que estão vendo coisas. Muitas pessoas, por exemplo, têm o costume de estar durante o culto e diz que está vendo anjo, que está vendo alguma coisa. E
na maioria das vezes a gente olha com o pé atrás. Porque a maioria dessas pessoas estão dizendo aquilo apenas da emoção do momento e não porque realmente estão vendo. Então, cuidado para não ter uma vida espiritual baseada em si próprio, em si mesmo. Nós devemos servir a Deus, mas as nossas experiências com Deus devem ser verdadeiras. Eu não estou dizendo aqui, meus irmãos, que eu duvido de alguém que tem uma visão, tá? Claro que pessoas podem ter visão de Deus, podem ter sonhos de Deus, podem ter revelações, mas eu estou dizendo que muitas das vezes são pessoas no emocionalismo do momento que falam coisas da carne, coisas que Deus não está revelando para elas e elas falam. Então, uma vida espiritual, ela não é pautada com aquilo que eu faço durante o culto, com a palavra que eu dou, com algo que eu estou fazendo lá na liturgia cultual. A minha vida espiritual, ela é medida de acordo com as minhas ações, com os frutos que o Espírito gera em mim. Então, uma vida espiritual de alguém, para dizer que alguém é espiritual, não é porque ele prega bem, não é porque ele louva bem, não é porque ele faz algo na igreja que alguém diz, aquele ali é espiritual, não. A vida espiritual de alguém, ela é medida de acordo com os frutos que o Espírito Santo está gerando na vida de alguém. Amém? Ainda tem muitas outras coisas que pessoas fazem querendo ser espirituais demais, mas o vídeo ia ficar muito longo. Vou dar somente essa pincelada aqui. Espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Vamos vigiar para não cair em tentação e não desagradar a Deus. Amém? Deus abençoe, fique com Ele e até a próxima, se assim Deus permitir.